Beleza, então voltamos aqui só para continuar, para completar, né, a achar a equação da corrente de malha I2 no domínio da frequência. Então, o delta 2, né, ele vai ser 3 sobre S mais 10. Aí a primeira coluna da matriz de impedância fica inalterada. E aí eu altero a segunda coluna, 4S mais 2 sobre 2S mais 1. O determinante dessa matriz aqui vai ser 3 sobre S mais 10 vezes 2 sobre S mais 1 mais o produto, menos o produto da diagonal secundária, que vai dar mais 40 sobre S mais 2. Né? E aí o delta 2, então, essa matriz aqui, esse determinante, ele vai dar uma expressão, trabalhando ela aí, né, simplificando, vai dar uma expressão, deve ser encontrada, aqui eu encontrei uma expressão de 60S ao quadrado mais 86S mais 12 dividido por S mais 1 vezes S mais 2. Tá? E aí o mesmo procedimento anterior pela regra de Cramer, então a corrente de malha I2 no domínio da frequência é dado por esse delta 2 dividido por delta. Delta a gente já tinha determinado no caso anterior, né, então a gente já tinha achado a expressão. Delta 2, as duas são frações, então divisão de fração é a primeira fração 60S ao quadrado mais 86S mais 12, repetindo essa expressão aqui de cima, né? S mais 1 vezes S mais 2 multiplicado pelo inverso da segunda fração. O delta que a gente achou é S invertido, né? O inverso dela a gente tinha calculado anteriormente aqui, ó. O delta, o determinante da minha matriz de impedância é 40S ao quadrado mais 12S mais 30 sobre S. Então, como ela está dividindo aqui na minha equação, então vou inverter ela. A gente fica aqui com 40S ao quadrado no denominador agora, mais 12S mais 30. E aqui vai cancelar o S aqui. Então, a corrente de malha I2, ela vai ficar com uma expressão de 60S ao quadrado mais 86S mais 12 dividido por S mais 1 vezes S mais 2 vezes 40S ao quadrado mais 12S mais 30. Tá? Ok, então essa corrente de malha I2, a equação para a corrente de malha I2, né, a gente achou aqui uma equação de malha para a corrente de malha I2 no domínio da frequência, o mesmo processo, né, então a gente já tem uma equação aplicando a transformada inversa dessa equação aqui para a corrente de malha I2. Se fosse possível a gente aplicar imediatamente nessa forma a transformada inversa, até via software, né, mas então a gente teria a equação da corrente de malha 2 no domínio do tempo, para o nosso circuito original. Né? Então, processo algébrico, a gente teria que fazer o mesmo expansão em frações parciais. Essa corrente de malha 2 aqui, ela tem os mesmos polos, né, que a corrente de malha 1. Então, também tem polo em -1, em -2, um outro polo complexo conjugado em 0,15 menos J 0,853 e um polo conjugado em 0,15 mais J 0,853. E aí novamente, né, a expansão em frações parciais resultaria, vou chamar de um A' aqui, para diferenciar da corrente de malha 1, um A' sobre S1 mais um B' sobre S mais 2, mais um termo aqui que o polo
é complexo, né? Então fica S mais 0,15 mais J 0,853 e ele vai ser um C' e o outro termo um S mais 0,15 menos J 0,853 com o termo complexo conjugado. E novamente a gente teria, aplicando a Laplace inversa, que achando esses coeficientes, né, da expansão em frações parciais e aplicando aí a transformada inversa, a gente teria uma corrente no domínio do tempo, uma linha vezes uma exponencial na menos t, né, que é a inversa desse primeiro termo, mais um b' vezes uma exponencial na menos 2t, e novamente surgiria aqui aquela questão dos dois termos com complexo conjugado, o módulo de C vezes a exponencial da parte real do meu polo, né? Então 0,15t, vezes uma expressão aqui que vai resultar em um cosseno ou seno, dependendo da abordagem que a gente usar, um cosseno ou seno com este ômega aqui, né? Com o ômega de 0,853t mais uma certa fase inicial aí, né? Que vai depender do ângulo desse número complexo aqui, que é o coeficiente c. Tá? Então, a forma da resposta esperada, né, tem essas características. Duas exponenciais aqui com amortecimentos diferentes e uma função senoidal ou cossenoidal, dependendo de como for representado, com um amortecimento exponencial. Beleza? Então, aplicando, a gente segue basicamente as mesmas etapas lá para escrever as equações de malha do circuito, só que no domínio S. A primeira etapa, então, é transformar ou converter o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, esse aqui era o nosso domínio no tempo, o circuito no domínio do tempo, com essas fontes aí, né, essas forçantes. E aí a gente fez a conversão do modelo desse circuito para o domínio da frequência. Lembrando que aqui a gente está dizendo que os elementos capacitor e indutor eles não têm energia inicial armazenada. Se tivessem energias iniciais armazenadas, a gente teria que usar o modelo, né, do capacitor indutor com fontes de tensão e corrente aí representando a energia inicial armazenada. O nosso circuito aqui poderia ficar um pouquinho mais complexo. Se fosse, por exemplo, somente a tensão inicial no capacitor, né, não mudaria muito aqui, né, a gente continuaria tendo duas malhas, porque o capacitor ficaria simplesmente a impedância, 3S, mas insere aqui mais uma fonte de tensão que representa a energia inicial armazenada no capacitor. Se fosse no indutor, também a gente poderia utilizar o modelo da fonte em série, fonte de tensão em série, né, para não aumentar o número de malhas aqui. O que mudaria as equações, obviamente, mas não aumentaria o número de malhas. Tá? Então a gente poderia utilizar o modelo do indutor, caso houvesse energia inicial armazenada, que é uma impedância de 4S em série com uma fonte de tensão também, que representa a corrente inicial no indutor. Né? E aí a gente converte também então as correntes de malha para o domínio da frequência e aplica, escreve as equações de malha. A dificuldade ou o complicador aí, que nesse caso a gente tem equações algébricas, porém que elas têm as nossas variáveis, que são as correntes de malha no domínio da frequência, mas elas também têm a constante S, né? E a constante S é um símbolo que fica representado ali. Então a gente não consegue, como I1 e I2 são equações, né, que tem o termo S dentro dela, a constante S dentro dela, é mais complexo de resolver esse sistema de equações. Né? Uma solução aí é empregar recursos computacionais, ferramentas como o MATLAB ou outros softwares que resolvem esse sistema de equações aqui, né? Esse sistema de equações de forma de maior ordem aí, de forma mais viável na prática, tá? Mas é importante vocês saberem montar esse sistema de equações, né? Porque o software ele não monta o sistema de equações. Vocês têm que montar o sistema de equações e fornecer essa matriz aqui de impedâncias
e os vetores aqui de correntes e de fontes para o software, né? Então isso aí vocês vão ter que saber montar pelo menos essas equações, extrair as equações do método de malhas. A gente vai ver em seguida também o método dos nós, segue um procedimento também, a mesma ideia, né? A gente vai achar uma matriz aqui de equivalente, né? Para o método dos nós, mas enfim, né? É importante vocês saberem aplicar esses métodos e saberem que eles podem ser aplicados no domínio da frequência também, para depois de todo esse processo aqui, lá no final, então o objetivo seria, utilizando o software mesmo ou algebricamente, aplicar a transformada inversa aqui dessa equação e achar a corrente de malha no domínio do tempo mesmo, né? Realmente, né? Ok? Então, esse aí seria um exemplo que a gente aborda aí da aplicação do método de malhas no domínio da frequência S. Beleza? Até mais.